Meu nome é Ledir de Fátima Schneider, Polo de Três Passos. Estou cursando licenciatura em Geografia e esse vídeo é do trabalho de Educação e Diversidade EAD. Professor Benhur Pinoza Costa. Para refletir sobre preconceito, discriminação e violência nas escolas, gêneros e sexo, orientação sexual, homofobia, que afeta gays, lésbicas, travestis e homossexuais, onde afeta o currículo e a prática pedagógica, educação infantil, ciências biológicas, ciências sociais e linguagem. Então, são vários parâmetros a serem abordados. A sexualidade, palavra que simboliza a criação num determinado contexto histórico, social, cultural, de uma nova maneira de lidar. Sexualidade, a primeira ideia surge é repressão. Repressão quanto à exposição, quanto à identidade, identificação da sexualidade, no caso, homossexual, travesti. Ao longo da história, o sexo e o prazer foram sumariamente perseguidos, proibidos, castrados, silenciados, né? Como em muitos casos, na vida social, nas escolas, no trabalho, ele foi, na verdade, teve uma repressão, proibido, né? Proibido e silenciado, não identificado, ou muitas vezes identificado e descriminalizado. Então, com o passar do tempo, ele se tornou uma coisa, objeto de pesquisa. A modernidade no século XIX, campo da moral, da religião cristã, e também no campo da medicina, de ciências médicas, foram produzidos na tentativa de descrever, vigiar, regular o exercício da sexualidade por homens e mulheres, sem que não pudesse tocar no assunto sexo em qualquer lugar, sendo analisado por médicos, psiquiatras e da pedagogia, considerado pecado, indecência, sendo muito estudado no século XX. Focos eram a oficialização como o casamento. Então, no século XIX, anteriormente, a sexualidade era sempre definida feminino, masculino. E, por via de regra, o casamento era uma norma de definir a sexualidade. Homens e mulheres se casam. Casamento. A pedagogia foca no papel da mãe, sexualidade infantil, e vista como precoce. E a escola, nisso tudo, a escola não encontra força para ter liberdade de expressão, que deverá ser expressada e discutida, mas que com o tempo tudo sobre sexualidade. No caso, a escola deve com o tempo discutir, abordar sobre sexualidade. Há um paradoxo que se propõe a prevalecer nas escolas: a divisão de sexo feminino e masculino, que já vem de séculos passados. Meninas para um lado, meninos para outro. Na fila do lanche, meninos, meninos. Prática de esporte, os meninos para um lado, meninas para outro. Então sempre isso já veio de outros séculos que já vem, que é no século XX agora, já está sendo menos discriminado, mais discutido.
que no caso a discriminação dos gêneros permanece ainda hoje nas roupas, usar brinco para meninos, rosa para meninos, azul para meninos, né? E a escola faz um suporte formativo com responsabilidade, enfrentando desafios dos direitos humanos. A forma como a escola fala sobre sexualidade é mais focada em visão de higiene e biologia, que são uma visão mais científica, muito pouco discutido em termos de aceitação e inclusão. Na introdução, o sexo não é nada mais nada menos que o relacionamento físico-afetivo entre os seres humanos. O gênero, além de ser definido de ser uma diferença sexual anatômica ou física, homem ou mulher, que se define feminino ou masculino já no nascimento. Nasceu menina, nasceu menino. Vai permanecer menino ou menina, por tradição. Sexo natural e gênero cultural. Transsexual nasceu, era um menino, mas que com o passar do tempo construiu uma identidade de gênero feminino. Fica uma divisão o que faz pensar sobre o conceito, sobre de sexo, e fica as questões: qual é o sexo desta pessoa hoje, masculino ou feminino? No caso, tentar identificar. No caso, uma aluna da escola onde eu trabalho, ela se diferencia no modo de ser como menina ou como menino. Que no caso, a gente fica a observar o que ela vem a ser, uma menina ou um menino, feminino ou masculino, mas que nasce um terceiro gênero e que a gente não identifica na infância, mas que com o passar do tempo passa a se tornar um gay ou homossexual, mas que ela age de uma forma que não é como um menino age, ou nem como uma menina, é um terceiro gênero, uma terceira forma de se comportar, que no caso passa por uma orientação sexual, mais tarde ela passa a se identificar como homossexual. E muitas vezes, como no caso desta aluna, teve que trocar de escola porque não houve aceitação dela como diferente, né? Trata-se com pessoa diferente. Então, como no caso, nasceu menino, ele é másculo, bruto, forte. Nasceu menina, você nasceu para ser doce, mulher, feminino. Né? No caso, a orientação descreve assim: homossexual, quem sente atração por outra pessoa do mesmo gênero; heterossexual, quem sente atração por pessoas do mesmo gênero; bissexual, quem sente atração por ambos os gêneros. Esta construção foi originalizada de uma sexualidade medicalizada, psiquiatrada, para marcar cientificamente, para definir, saindo do padrão, considera saudável, patológico, normal ou anormal. Segundo a discussão, vamos aprofundar. Homossexualidade. Há vários parâmetros, né? Homossexualidade, bissexualidade, heterossexualidade, homossexualidade. A sociedade impõe heterossexualidade e a homossexualidade como natureza diferente. Alguns apontam como fator genético, biológico ou neurológico a homossexualidade. No caso, há uma construção cultural. Entendemos que, diferenciados categorias sexo, gênero e orientação, temos que compreender que há toda uma categoria que vem da construção social, cultural e histórica, que nos normatizam acerca da sexualidade. Heterossexual
normatiza muito, produz esse binário homem-mulher, masculino e feminino. Homofobia. É muito grande o preconceito contra a homossexualidade. Hoje temos mais visibilidade sobre quem é homossexual, travesti e transexuais. A maioria não revela sua identidade nem no trabalho, nas escolas, no lar, ele fica oculto. E não há constrangimento há um constrangimento até desrespeito e violência e até morte de homossexuais. No caso, quando são identificados e revelados, uma discriminação banalizada. Nas escolas, alunos homossexuais são discriminados por educadores enquanto colaboradores de um fato de violência nas escolas. Essa realidade interfere no padrão das relações entre estudantes profissionais da educação, afeta o rendimento escolar e a construção da identidade e da autoestima do aluno, afeta a vida socioafetiva, pode prejudicar a inserção no mercado de trabalho e até mesmo a exclusão do direito à educação pública em casos extremos envolvendo transexuais e transgêneros. A homofobia não está somente ligada aos alunos, mas também aos professores homossexuais, que muitas vezes não só por parte dos alunos, mas também pelos pais. Por outro lado, os professores sugerem que a escola deve construir a discriminação através de ações quanto à mudança de postura num planejamento mais incluso, que viabiliza mais autoestima, como incentivo ao respeito à diversidade. Uma frase de uma professora: nossa, como deve ser difícil viver fora da norma, não? Após uma oficina sobre diversidade sexual. Que norma é essa? Eu me pergunto. Fora da norma é ser homossexual e a norma correta é ser heterossexual. Tipo isso, mais ou menos, fica uma incógnita, sabe? Em nossas práticas pedagógicas como educadores, somos de que forma vamos conduzir normativas de gênero e sexualidade e também o movimento de reforçar o modelo de masculinidade, feminilidade e sexualidade. Não podemos fugir disso, que isso tudo estará no nosso ambiente escolar discriminatório e violento, no que se trata de sexualidade de gênero. Como docente, nós vamos ter que termos uma postura sempre de ater o que a escola e a instituição a respeito no que se refere à homofobia. Temos que ter sempre uma posição, orientação e respeito. O aluno, normalmente nas escolas, por certos professores, ele passa a não ter sexo. Em primeiro lugar, levar em conta o reconhecimento ou a negação da diferença. Em primeiro lugar, se leva em conta isso, a negação e o não reconhecimento. No caso, no propósito de assimilar o outro, aceitar essa diferença, reconhecer, ser sem discriminar. O professor quer conteúdo e aluno pronto. Para o professor, o aluno não tem sexo, ele é como se fosse assexuado. Não querendo abordar o assunto, em muitos casos o aluno ele não é levado em conta quando há homofobia, discriminação, que o professor utiliza a frase: o aluno por mim não tem sexo, para mim não tem sexo. Que digamos, o aluno, ele não existe o gênero, não existe, é todos iguais. Que desta forma
não há um parâmetro como de viabilizar, de tratar, de incluir a homossexualidade nas escolas.